No RB Notícias de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Sidney Ferreira Leite a respeito da morte da rainha Elizabeth II. Professor Sidney, existe uma expressão que a gente costumou ouvir desses últimos anos aqui no Brasil, de que fulano é uma rainha da Inglaterra, o que dá um significado irreal, de que o fulano do qual a gente está falando não manda nada. Na minha opinião, não corresponde à realidade. Enfim, ela é uma chefe de Estado e obedece um estado de coisas muito profundo, não é? Agora, o senhor acredita que com a morte da rainha e a ascensão do rei Charles III, muda o relacionamento do Reino Unido com o mundo? Uma outra pergunta bem interessante. Esse relacionamento do Reino Unido com o mundo, ele também está passando, nesse momento, por uma prova de fogo, né? O Reino Unido, há pouco tempo, saiu da União Europeia. Isso tem impactos não só no relacionamento do Reino Unido com a União Europeia, mas do Reino Unido com o sistema e a ordem internacional de um modo geral. O que nós percebemos, e eu concordo inteiramente com você, a questão rainha da Inglaterra é uma dessas frases feitas mais equivocadas, né? E tem por trás de si uma concepção de que o poder só se dá pela força, né? Na verdade, o poder está ligado com a ideia de autoridade, não é? Autoridade é você agir, né, de forma legítima, você agir com base na tradição, com base na legalidade. A pergunta que você faz, no que se refere à monarquia, não haverá mudanças, né, entre, digamos, o modelo, o jeito da Rainha Elizabeth se relacionar com o resto do mundo, né, com o que o Charles III, né, vai colocar em prática a partir de hoje. Né? Essa tradição da monarquia do Reino Unido, depois da Segunda Guerra Mundial, se colocar, né, ao mesmo tempo que em sendo uma superpotência, inclusive uma superpotência nuclear, tentar se colocar como uma ponte, né, de ligação entre o Ocidente, os países asiáticos, os países da Oceania. Esse cenário não muda. E ótimas relações com o Brasil. Lembrar que Elizabeth I visitou o Brasil em 1968 e o Príncipe Charles também. Aliás, o Príncipe Charles tem aqui, não é difícil da gente encontrar, ele sambando, não é, com a nossa rainha da Beija-Flor, a Pinar. Não é? Então, são demonstrações objetivas de ligações históricas que se materializaram, e aí destacando o Brasil nesses dois fatos. Perfeito. Professor Sidney Ferreira Leite, olha, profundamente agradecido pela sua participação muito especial aqui no nosso RB Notícias. Muito obrigado e um grande abraço, hein? Um forte abraço e sempre muito bom participar com um jornalista da sua estirpe. Forte abraço. Muito obrigado, professor. Muito bem, gente. Olha, quinta-feira o PDT, vamos voltar à política nacional. O PDT pediu a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por uso eleitoral do 7 de setembro. Vamos acompanhar. O Partido Democrático Trabalhista ingressou com ação na Justiça Eleitoral nesta quinta-feira, pedindo a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e de seu candidato a vice-presidente, General Braga Neto, por abuso de poder e desvio de finalidade. A ação foi motivada pelos flagrantes atos de campanha eleitoral realizados por Bolsonaro durante o desfile cívico comemorativo do bicentenário da independência. De acordo com a ação do PDT, Bolsonaro usou o cargo para desvirtuar o evento, de forma a promover sua candidatura. Embora toda a estrutura do evento tenha sido paga com dinheiro público, Bolsonaro pediu votos no primeiro turno e conclamou seus apoiadores a convencerem mais pessoas a votar nele. O documento obtido pelo RB Notícias cita que o evento, por ser um ato público, não poderia ter se transformado em palanque eleitoral e que as custas totais
foram de quase 3.400.000 reais, utilizando-se de recursos do governo. E para o comentarista Ney Gonçalves Dias, mesmo com toda essa movimentação da oposição, o presidente Jair Bolsonaro saiu vitorioso no 7 de setembro. Vamos ouvir o Ney. O presidente conseguiu reunir multidões em Brasília e no Rio, especialmente, e conseguiu reunir uma multidão também em São Paulo, quando os manifestantes ocuparam mais de 11 quarteirões da Avenida Paulista. Surgem as alegrias dos seus apoiadores e as representações judiciais da oposição. E nós, nesta segunda-feira, fazemos 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: os partidos de oposição estão hoje apresentando representações ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que houve violação das regras eleitorais pelo presidente Jair Bolsonaro, com abuso econômico, como, por exemplo, o transporte em carros e aviões da presidência, como também as transmissões ao vivo da TV Brasil, que são órgãos eminentemente públicos. Ou seja, o presidente teria usado instrumentos públicos para facilitar os seus comícios em Brasília e no Rio, o que a lei não permite, porque ela impede a igualdade de condições para os outros candidatos. Segunda questão: qual é o impacto das multidões de ontem nas futuras pesquisas eleitorais? Raramente se viu no Brasil, nos últimos tempos, a reunião de tantos manifestantes em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, como se viu ontem no 7 de setembro. Todas convocadas anteriormente pelo presidente Jair Bolsonaro. E resta a terceira pergunta: existirá no país alguém com capacidade de reunir multidões como o atual presidente reuniu em Brasília, no Rio e em São Paulo, no 7 de setembro? As próximas pesquisas dirão o resultado. E o RB Notícias da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.